Pessoal, aqui é o professor Marcelino. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito bacana, tá? Que é correlação e causalidade, tá? Então vou mostrar para vocês aqui um gráfico e a gente vai começar a conversar a respeito disso, tá? Nesse gráfico aqui, né, pessoal, a gente tem duas variáveis que já são bastante conhecidas, tá? Então vai relembrar nossa infância, pessoal. Olha aqui, ó. Nós temos aqui a nossa idade e o número do calçado que nós utilizamos. Nesse caso aqui, a gente está verificando, pessoal, se a idade tem correlação com o número do calçado que a gente pode usar, tá? Então é isso que esse programa vai fazer. Eu fiz isso aqui no Minitab, né, pessoal? Mas não precisa ser no Minitab. Pode ser no Minitab, no SPSS, Biostat. Pessoal, tem uma variedade enorme de programas, inclusive no Excel, tá, pessoal? Se você, né, tiver realmente jeito com uma coisa, você faz isso aqui também no Excel, tá? Eu já fiz algumas vezes. É bacana também, tá bom? Então aqui tô só para mostrar o gráfico, né, pessoal, para vocês entenderem. Mas na verdade aqui não é ainda, né, o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida está aqui, tá? Então, pessoal, correlação, né, é um número que varia ali de 0 até 1, que na verdade que seria 0% a 100%, né, em modos globais se falando, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver que correlação não necessariamente implica em se ter nesse processo, nessa análise dessas duas variáveis, né, a variável de entrada e a variável de saída, uma coisa chamada causalidade, pessoal. Ou seja, existe uma causa associada aos efeitos que estão sendo produzidos. Isso é muito importante. Você pode, por exemplo, por que eu estou falando isso, né? Você deve estar se perguntando. Porque você pode sim ter uma correlação muito boa, por exemplo, de 95%, mas não conseguir explicar isso. Você não consegue explicar isso, você não tem uma causa associada a esse número. Bom, isso destrói, né, pessoal, tudo que você venha falar de bom do que você está colhendo, tá? Então, antes de disseminar, né, informação, confirme, né? Então é muito importante que você, inclusive, teste, né? Eu sou uma pessoa muito desconfiada com números. Às vezes eu vejo que os números estão batendo, tá tudo ok, mas eu ainda tento testar alguma coisa para ver se não tem problema, tá bom? Então é importante você ter essa noção de que correlação necessita obrigatoriamente que exista causalidade, tá bom? Muito bem. Outra questão, né, pessoal, é o seguinte. Aqui eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre base de dados, né, pessoal? Aqui tem uma base de dados, né? Não é disso que a gente vai falar hoje, né, pessoal? Não vou apresentar para vocês a base de dados, nada disso. Mas o que eu queria falar aqui? É que uma base de dados, ela tem, né, que ser uma base de dados limpa, uma base de dados estável, uma base de dados livre de outliers, ou seja, pessoal, vem toda a teoria estatística novamente em cima dessa base de dados. Você tem que ter uma base de dados confiável. Não adianta ficar trabalhando com base de dados abaixo que está correta. Isso não funciona, tá bom? Então é só para isso que eu estou passando aqui nessa área aqui. E aqui tem também como se faz a correlação, né? Então, se você ficou curioso, curiosa, dê uma olhada aqui que tem a sequência certinha. Inclusive tem as variáveis aqui, né, que eu estou correlacionando, tá? É mais para efeito, né, prático, para você conseguir praticar isso uma vez que você tenha um Minitab lá disponível para você fazer, tá bom? E vamos lá, né, pessoal, para o último slide, que esse aqui é o que define mesmo coisas importantes para a gente, né? É você verificar que tem correlação e tem causalidade. Muito bem, você chegou num ponto fantástico. Agora vamos analisar este número, o número de correlação. Vamos ver se ele está bom ou não está bom. Bom, já vou dizendo para vocês, né, pessoal, que aqui, ó, uma correlação negativa, né, menos 5, menos 0,5, desculpa, menos 0,3, menos 0,1, isso não tem correlação. Os dados de entrada não têm correlação com os dados de saída. Pronto. Aborta essa análise, não tem correlação, pronto, fim do caso. Opa, mas esse não é o nosso caso. O nosso caso está aqui, ó, tá? Ele é um pouco diferente, o nosso caso. Está nesta área aqui, ó, tá? A nossa correlação, pessoal, é uma correlação
de 0,932. Opa! Ela é uma correlação que está entre 0 e 1. E é uma correlação fortíssima. Ela está aqui, ó, né? Passa da metade, passa do 0,5 e está chegando quase no 1,0. 0,932. Isto é excelente, pessoal. Uma vez que você tem uma causa, né, que correlaciona essas duas variáveis e você tem uma correlação estatística de 0,932, você tem aí realmente uma correlação fantástica e você pode utilizar esse número, tá bom? Então veja, né, pessoal, a ideia aqui foi mostrar para vocês de uma forma hoje mais prática, né, essa questão. Lean Six Sigma é assim, pessoal, principalmente em Six Sigma. Quando você começa a entender que tem que quantificar dados, o Six Sigma chega com várias ferramentas e você consegue quantificar praticamente o que você quiser, tá bom? Um abraço, professor Marcelino, e até a próxima. Um abração, pessoal.